Eu sou Patrícia Herzog. Vou tentar fazer uma troca com vocês bem rapidinha, com a missão de diminuir esse tempo de 30 minutos. Eu vou falar um pouquinho... Bom, eu sou brasiliense. O nome da marca que eu vou contar um pouquinho o nosso case, a nossa história, é o Experimente Brasília. Esse fato de eu ser brasiliense determina todas as minhas escolhas, né? Após o meu nascimento, Brasília é uma cidade que tem uma relação direta com o que eu sou hoje e com a gana, a paixão, a vontade de empreender aqui e de colaborar em a cidade se transformar em algo que tem muito a ver com o espírito que ela foi criada, né? Uma cidade de vanguarda e com movimentos muito ousados. Eu sou uma filha de superquadra. Nasci na 406 Norte, ali na cara da Universidade de Brasília, numa família muito tradicional, de cariocas que vieram já transferidos por causa do serviço público. E sou da primeira geração de brasilienses da minha família, e toda a expectativa da minha família era que eu me transformasse também numa servidora pública e, de preferência, bancária. Então, tenho vários tios e funcionários do Banco do Brasil, e esse era o sonho de consumo da minha família, que toda a família fosse funcionária do Banco do Brasil e que, assim, todo mundo tivesse o melhor emprego do país. E aí eu, desde pequena, sempre tive uma paixão pela arte e por cultura visual. E aí, quando chegou o momento de eu decidir, de eu escolher o que eu ia fazer, e eu estudei em escola pública durante toda a minha formação em Brasília. Tive a oportunidade de vivenciar um modelo de educação proposto muito interessante, que trabalhava já com uma rede colaborativa, com escolas parques, e um modelo muito interessante. E, nesse momento, eu decidi, então, por fazer desenho industrial ou artes plásticas. E isso foi um caos. Só faltou minha mãe me falar: agora você vai casar com um músico. E aí era um caos na família. E, diante de tudo aquilo, vou fazer, então, o quê? Administração para ser bancária, contabilidade, Deus que me livre. Queria até desistir de fazer a universidade. E aí encontrei o turismo, que, no momento, isso lá na década de 90, era uma das profissões do futuro. Então, o turismo, a possibilidade de você conhecer muitas pessoas, de você viajar, de você inovar num segmento em crescente expansão no cenário nacional. Eu falei: é isso que eu vou fazer. Vou fazer turismo, vou viajar, vou sair daqui, vou conhecer pessoas e me livrar dessa história de ser bancária. E aí me livrei da história de ser bancária e tive a oportunidade de conhecer a Tatiana Petra, que é minha amiga e minha sócia desde então. Estamos juntas há mais de 20 anos e a Tati sempre teve a mesma paixão que a minha por Brasília. E já na faculdade a gente começou a perceber, então, que não, ser turismólogo não é viajar, é pensar as cidades. E aí, quando essa ficha caiu, dessa possibilidade desse instrumento de pensar as cidades, a gente falou: bom, então a gente vai pensar Brasília. Porque quem é que fica pensando em Brasília e dizendo que essa cidade é um destino cívico? Como assim? Como que a gente vende uma obra-prima do gênio criativo humano só como capital de um país que não tem espírito e vínculos de civismo? E a gente falou: é agora que a gente tem que trabalhar o fortalecimento e a valorização dessa identidade local. E aí, assim que a gente se formou, a gente criou a nossa primeira marca, que é a Tríade Patrimônio, Turismo e Educação, que nasceu com a missão de conectar esse tripé: o turismo, o patrimônio e a educação, numa cidade que... Ai, desculpa, eu tenho uma apresentação. Mas é porque ela começa agora mesmo. Não? Tá. Bom, numa cidade. E aí a gente criou a Tríade. E hoje, um dos braços da Tríade, na verdade, uma nova marca, é o Experimente Brasília Creative Lab, que é esse slide que estava anteriormente. Bom, Brasília é a nossa maior fonte de inspiração e é uma cidade que impressiona até mesmo do espaço. Essa é uma foto recente da NASA, que eles fotografaram a Terra e mandaram em tempo real, falando: Brasília é a única cidade que é inconfundível, até mesmo do espaço. E essa imagem correu o mundo e todos os olhos se voltaram para a gente
assim como na década de 50, quando a construção de Brasília se transformou num evento épico e, em 3 anos e 10 meses, uma cidade inteirinha, com ruas, palácios, prédios inimagináveis, esculturas, prédios, se ergueu no meio do Brasil Central, muito por uma força de milhares de brasileiros que decidiram mostrar para o mundo uma criação genuinamente brasileira. Antes de Brasília, o nosso país era conhecido internacionalmente, até na década de 50, como um país colonizado e um país rural. Brasília vem e mostra para o mundo um país que decidiu ser grande, um país que conseguia mostrar ideais de vanguarda inimagináveis para países sul-americanos na época. E esse era o nosso espírito. Então, imbuídas de um espírito de fortalecimento e valorização de uma identidade local, de algo que era nosso, né? Brasília foi erguida também num momento muito único e muito fértil, em que o Brasil dá voz ao cinema novo, à bossa nova, ao design. Né? Então, Brasília já nasce sob o signo do design e com fortíssimo design impregnado, seja na sua arquitetura, seja na forma em que a cidade é pensada. Né? Lúcio Costa faz um projeto com asas, né? Um projeto inimaginável para a época. E desconstrói a forma tradicional de se relacionar com ambientes urbanos. Somos uma cidade diferente de todas as outras e única. Não é à toa que Brasília, com 27 anos, é reconhecida obra-prima do gênio criativo humano, patrimônio mundial, e figura numa seleta lista da Unesco de bens patrimoniais. É o primeiro bem tombado moderno. Até então, só cidades seculares eram reconhecidas patrimônio da humanidade. E Brasília, com 27 anos, rompe todos os paradigmas e o mundo se volta novamente para essa cidade para definir novos parâmetros de pensar. Então, o que é um patrimônio da humanidade? E, a partir de todos esses atributos, a nossa cidade, do ponto de vista turístico, era constantemente, o seu olhar era constantemente voltado para o eixo monumental, a parte mais icônica da cidade, onde está o maior conjunto arquitetônico de Oscar, né? Com certeza, uma das nossas grandes obras-primas. Mas a gente pensava e sempre pensou a cidade como um grande organismo vivo, uma cidade feita de pessoas, uma cidade feita para pessoas, ainda que ela tinha atrás todo um arcabouço de ser uma cidade funcional, uma capital, né? E aí tem tudo a ver com o que a Ju falou, tem tudo a ver com... Desculpa, Gabriel falou, né? Como que a gente pensa e remodela as cidades pensando no que é vivo nesse organismo pulsante, que são as pessoas que vivem e convivem com esses ambientes urbanos. E aí a gente começou, então, todo um trabalho que foi desde inventariar todo o acervo do nosso mestre Atos Bucão. Né? Então, a gente percebeu que Atos estava para Brasília, assim como Gaudí estava para Barcelona, e todos os visitantes que vinham aqui viam Atos porque o Atos está na fachada do Teatro Nacional, ou porque tiveram a sorte de entrar em algum lugar que tem Atos, ou porque foram na igrejinha. Mas por que a gente não conta essa história? Por que a gente não fala do Atos? E por que Atos não se transforma num grande personagem capaz de conduzir experiências únicas e incríveis numa cidade que é uma cidade modernista? E aí a gente percebeu que, na verdade, o que o brasiliense o que tinha que acontecer para a gente transformar uma visão, remodelar Brasília enquanto destino turístico, era o brasiliense se reconhecer antes de tudo. O brasiliense conhecer as suas histórias, o brasiliense conhecer a sua cidade. Então, a Tríade é essa marca que começou a trabalhar uma série de ações voltadas para o destino Brasília e para o brasiliense. E aí, em 2013, depois de já ter passado por várias instituições, no primeiro concurso do Ministério do Turismo, eu passei no concurso, fiquei 1 mês e pedi exoneração. Eu percebi, assim como a Juliana, que o meu propósito era muito maior, o meu propósito era voltado para a cidade, que eu não ia conseguir ficar dentro de uma sala, em frente ao computador, fazendo algumas viagens técnicas. Não ia aguentar isso.
que o propósito era realmente muito maior. Nisso, a tríade já estava com os seus 7 anos, e a Tatiana decidiu também que não aguentava mais esse formato, tinha chegado a hora da gente colocar a mão na massa e conseguir fazer o que a gente sempre quis em Brasília. Então, o Experimente Brasília, ele nasce, ele tem o nome de Brasília por um propósito muito claro e muito definido. Aqui é a nossa cidade, mas ele já nasce como um modelo de negócio que pensa e que modela as cidades, destinos ou experiências a partir do localismo, do que tem de mais autêntico, mais genuíno, mais verdadeiro nas cidades, e com a possibilidade de startar, né? Porque o Experimente ele pode ser qualquer lugar, pode ser qualquer experiência. As possibilidades são inúmeras. A gente já tem até cidades brasileiras que já estão começando a adotar. Experimente Maceió é uma delas. Mas o Experimente Brasília é um filho brasiliense. E o Local Experience a gente pode dizer hoje que é o coração do nosso negócio. É a parte do negócio que as pessoas mais conhecem e que está mais fácil e disponível, que é construir, pensar experiências únicas para se sentir brasiliense, para se sentir carioca, para se sentir paulista, experimentando a alma da cidade. No caso de Brasília, Brasília como uma grande cidade modernista. Essa cidade, que é diferente de todas as outras, e que propõe uma série de experiências urbanas diferenciadas por essa característica peculiar e única que ela tem. Com o Experimente Brasília, a gente deu a nossa contribuição para o fortalecimento de uma imagem de uma cidade renovada. Então, a busca do Experimente é sempre dar um refresh na imagem das cidades, né? Como que a gente renova nessa nova era em que cada vez mais as experiências são focadas nas experiências individuais, com a relação com a coletividade, em cidades que se comunicam de formas tão tradicionais, né? Então, Brasília, uma cidade muito nova, com uma efervescência cultural pulsante, né? Um organismo vivo que se identifica com uma série de linguagens e movimentos globais, né? A gente sabe que hoje algumas das as ciclovias da cidade foi muito de uma pulsação da comunidade de falar assim: a gente está conectado com movimentos globais, essa cidade é plana, ela é perfeita para pedalar, por que a gente não tem ciclovias? Né? Então, é uma cidade que responde muito a esses movimentos globais. A gente tem festa nas nossas passagens subterrâneas. As passagens que foram construídas para facilitar a livre circulação das pessoas e que são abandonadas, que não têm segurança, que não têm limpeza pública, elas se transformam em cenários perfeitos para festas urbanas, para festas ao ar livre, públicas, que você olha e fala: gente, isso aqui parece Berlim, mas não, é Brasília. A gente tem movimentos interessantíssimos acontecendo. E o que a gente fez foi olhar para esses movimentos, olhar para essa cidade, olhar para as pessoas dessa cidade e construir um conjunto de experiências que são infinitas, porque quando a gente fala de experiência, a gente está falando de situações muito simples, muito próximas do que cada um de nós vivemos no cotidiano do nosso dia a dia e que podem ser compartilhadas com outras pessoas. E, para isso, o Experimente já nasce com a essência muito colaborativa, então, é uma marca que trabalha de forma colaborativa o tempo todo e de forma horizontal. Então, hoje, a gente tem um time de mais de 30 anfitriões locais, que são brasilienses, nascidos aqui, ou de coração, que compartilham a sua Brasília com visitantes. A Ju trouxe aqui também o case do Airbnb, né? Que não existe nada mais gostoso do que você viajar e se sentir em casa, de você poder escolher uma casa que tenha a ver com o que você curte. Eu vou querer um apartamento de design no Rio de Janeiro, porque eu amo design. Então, eu vou optar por isso. Eu quero vir para Brasília, eu quero conhecer a cidade com fotógrafo, porque eu amo fotografia.
Eu quero conhecer a cidade com um chefe de cozinha que vai me levar pelas melhores comidinhas de boteco da cidade. Então, a proposta do Experimente é conectar pessoas e conectar paixões. Então, esse time de anfitriões são todos, por exemplo, microempreendedores individuais, é um time de MEIs, pessoas que vivem das suas paixões, são o fotógrafo que vive da fotografia, o poeta que vive da poesia, a chefe de cozinha que vive do seu ofício, a Anne Molina, que é jornalista e que tem uma experiência incrível na noite, porque isso faz parte do dia a dia. Ela está na noite de segunda a segunda da cidade, cada dia numa baladinha diferente. E esse time de anfitriões locais compartilham a alma da cidade, né? Essa alma que é feita mesmo pelas pessoas e pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia. Que é isso que vai diferir cada destino, porque cada destino tem as suas especificidades. A nossa proposta é essa, em que o visitante se sinta em casa, e, para isso, a gente vai buscando uma série de estratégias que têm a ver com o que é nosso, com o que é local, com o que é autêntico e verdadeiro. Qualquer pessoa que fizer uma experiência do Experimente Brasília de bike vai experimentar a nuvem. A nuvem é a nossa bike, é a bike made in Brasília. Foi criada aqui na década de 70. É o camelinho autêntico e original, né? A gente adora falar que aqui a bicicleta é camelo. Esse é o camelo de verdade, que foi criado numa adaptação da Monareta, na década de 70, com guidão de criança, tudo por um time de triatletas que queriam aumentar a performance dele nos treinos e construíram uma bike que era perfeita para pedalar numa cidade plana. Só de você pedalar na nuvem já é uma experiência única, de conhecer essa história e de levar isso. Nossa, fui em Brasília, pedalei numa bike, eu nem imaginava que cabia. Ela é pequenininha e ela cabe holandeses de quase 2 metros de altura. É perfeita, você pode andar a cidade inteira, ela tem um câmbio muito simples, que você vai fazer qualquer desafio sem se cansar. E viver uma experiência única e verdadeira de Brasília, que no Rio de Janeiro já vai ser completamente diferente, que em Bonito já vai ser completamente diferente, que nos nossos arredores já vão ser completamente diferentes, mas que é único, que é local, que tem a ver com a nossa identidade. E, assim, a gente vai ajudando a fortalecer algo que é muito brasiliense. O Bike Tour é uma das experiências preferidas. Os anfitriões são desde historiadores, arquitetos, tem essa característica muito especial, né, de Brasília ser essa cidade modernista. Uma das experiências que provocam, enfim, que é das nossas queridinhas, porque voar de balão é um desejo que habita corações e mentes mundo afora. Em algum momento da nossa vida, né, esse desejo, quem não tem medo de altura, passa pelo imaginário. Então, é uma experiência que está intrínseca a esse imaginário aventureiro do ser humano. E hoje a gente tem essa experiência única acontecendo nos arredores de Brasília. O nosso sonho é conseguir trazer essa experiência para todo visitante que puder visitar o nosso destino, poder experimentar um voo de balão na esplanada dos ministérios, por exemplo. São experiências que mudam a vida. São 45 minutos que você vai viver algo único e que vai dar um clique, que vai despertar para algo que é novo e único na vida de cada um. Essa experiência de street art, quando a gente começou com ela, as pessoas diziam, é louco, não tem street art aqui, só tem grafite e muro sujo. Como que vocês vão levar visitante para conhecer isso? Gente, a gente tem. Não é só isso. A gente tem o melhor artista urbano, um dos melhores artistas brasileiros urbanos aqui em Brasília. O Gurulino é um personagem que nasceu nas nossas ruas e que hoje ganhou o mundo. Ganhou o mundo, está em Barcelona, está em várias cidades, em Berlim, no Prédio dos Artistas de Berlim. Ele é brasiliense, ele nasceu aqui, ele faz parte de um trabalho super introspectivo de um brasiliense com a relação dele com a cidade e com práticas meditativas. É um guruzinho que espalha mensagens de bom humor
e alto astral pelas ruas de Brasília. Essa experiência colocou Brasília na top list de cool destinations brasileiros. Brasília figura junto com Curitiba e São Paulo num case de experiências urbanas que merecem ser conhecidas e visitadas no Brasil. Então, isso, alguns anos atrás, era inimaginável para um destino cívico que só tem atratividade no eixo monumental. Né? Quem foi que disse isso para a gente? Quem fez a gente acreditar nisso algum dia? Poderia ser em Paraty, mas é Brasília. Poderia ser em qualquer outro lugar. A gente tem um lago, que é o nosso mar. A gente tem o céu, que é o mar de Brasília. E a gente tem uma única escuna que navega nas águas do Lago Paranoá, em busca do pôr do sol. Essa experiência sai todos os sábados. Sabe qual é a lotação da experiência de brasilienses? Moradores que começam a descobrir e perceber características únicas e maravilhosas da sua cidade, num espaço que até pouco tempo era restrito a pessoas que têm lancha ou que têm um outro tipo de embarcação. Hoje o nosso lago é tomado por SUP, por canoa havaiana, por uma série de outras atividades aquáticas e de lazer, e o Experimente está nessa, mostrando e levando que Brasília tem uma natureza riquíssima e exuberante para ser vivenciada e experimentada. E que o pôr do sol é um dos maiores atrativos da cidade. O pôr do sol de Brasília é único, é maravilhoso, é um dos mais lindos do Brasil Central. Ele é um grande atrativo, propulsor de experiências únicas nessa cidade, de conexão com algo que é muito interno. Superquadra existe em outro lugar do mundo? Não. Superquadra é único, só existe em Brasília. E é um ambiente super fértil. A Superquadra Experience, você tem contato com as primeiras criações de expoentes do modernismo brasileiro, que foram pensadas e criadas em Brasília. Você vai ver a primeira obra de Atsu Bucão, a primeira construção de Oscar na cidade, tudo dentro de um território super pequenininho e íntimo, como é o território de uma superquadra. Os nossos tesouros, eles estão disponíveis para serem experimentados a todo momento pelo morador e pelo visitante. Até o experimento. Eu trouxe esse conjunto de experiências só para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que está relacionado, na verdade, com um trabalho de cool hunter. Somos caçadoras, a gente fica atrás de quais são as maiores tendências e quais são as conexões que a gente pode fazer nos territórios para fortalecer a atratividade turística. A Wine Tour é uma dessas experiências. A gente tem um vinho que é um mito, na verdade, 2 vinhos que são produzidos na Serra dos Pirineus, que é uma região lindíssima, belíssima, que são feitas só 3.000 garrafas anos. E a gente foi atrás disso e falou, a gente quer viver essa experiência. No dia que a gente viveu essa experiência, a gente se enlouqueceu e falou, todo mundo pode viver essa experiência. E aí criamos o primeiro Wine Tour no Cerrado, que é uma experiência numa fazendinha rural, no entorno de Brasília, para conhecer uvas no pé, uvas que têm características muito especiais. O Brasil Central tem uma característica similar ao clima mediterrâneo, então é perfeito para a produção de algumas uvas. A Embrapa já tinha apontado essa característica, e um médico apaixonado por vinhos foi lá e produziu. Então, aí estão os links de conectar paixões e conectar pessoas. E com experiências tão únicas quanto você, capazes de transformar a sua semana, o seu dia e, enfim, a vida de quem quiser experimentar isso junto. E, claro, que como um dos pontos fortes do nosso trabalho é trabalhar com localismo, com o que é nosso, original e genuíno, inevitável, e com pessoas, inevitavelmente a gente começou uma linha de produtos com design brasiliense, com design autoral, que pudessem comunicar a cidade, né? E, mais do que isso, voltados para quem faz as experiências urbanas. Então, a gente tem uma linha de produtos que tem essa proposta mais confortável e um design bem limpo.
Essa é a nossa coleção Setas para Exploradores Urbanos. Ela é toda inspirada no Atos, né, na composição do Atos, e o ícone da marca do Experimente é e sempre foi a seta de localização, sentido, direção. E essa seta faz parte da sinalização da cidade, que é um ícone do design mundial. Um totem da sinalização de Brasília integra o acervo do MoMA em Nova York, como peça, né, característica do design de uma época. Aí a gente fica brincando e viajando em produtos que sejam muito úteis para experimentação e exploração urbana, como a canga, que vai num saquinho, você pode usar no cabelo, como lenço, como saia, estender no chão, fazer um piquenique, e aí poder experimentar a cidade de várias formas. Para os meninos também, claro, poderem andar de skate a qualquer momento no Museu da República e fazer parkour, e ir para o Wine Tour e depois para a Sunset, e está tudo certo. Você precisa de muito pouco para explorar as cidades. No caso de Brasília, o guarda-chuva é um acessório indispensável, faça chuva ou faça sol, porque ou a gente tem um calor muito intenso, ou a gente tem, né, as nossas pancadas de chuva em determinadas horas do dia. Então, o guarda-chuva é um acessório importantíssimo, e ele foi construído pensando num típico fenômeno brasiliense, que chove no eixinho, que é uma das vias, e não chove na outra, né? Então, chove no eixinho, mas não chove no eixão. Todos os produtos também têm a mesma característica colaborativa. Essa frase faz parte de uma música de um coletivo brasiliense, o Criolina. Então, como a nossa busca é sempre amarrar os visitantes com os moradores, a gente vai buscando todos os coletivos, pessoas e iniciativas que pensam a cidade. Então, é uma cocriação Experimente Brasília mais Criolina. O céu é o mar de Brasília, que é a frase clássica do Lúcio Costa, o inventor da cidade. É uma homenagem a ele, que a gente fez em parceria com a filha dele, Maria Elisa Costa. A nuvem, essa bicicletinha genuinamente, tipicamente brasiliense. E, claro, a possibilidade de você experimentar as pessoas que você ama com experiências únicas também. Então, essa é uma caixinha de experiência para presentear, que vem com vale experiência, que você ou a pessoa podem escolher que experiência. E aí, quando a gente começou com a linha de produtos, tinha uma proposta muito maior mesmo de levar Brasília para outras cidades. E aí, o Natural de Brasília é um selo de origem que nasceu para certificar produtos brasilienses contando a sua história. Então, o Experimente é uma marca que está dentro do selo Natural de Brasília, junto com várias outras marcas, que deu, agora, no final do ano, deu origem à nossa primeira pop-up store, a nossa primeira loja temporária, que a gente montou e desmontou durante um período bem específico, que une moda, arte, joalheria e design brasiliense, todos Natural de Brasília. Um time de mais de 15 marcas de criativos locais, com design assinado. Essa mesa foi feita para o nosso espaço, ela chama Natural de Brasília, é o desenho do Distrito Federal, com a Brasília recortada no meio. E a nossa loja, essa foi a Pop-Up Store Natural de Brasília, estamos voltando agora em maio, no início de maio. Porque para o Experimente Brasília não faz muito sentido ser sozinho, né, nessa história. Quando a gente fala de design, de criativos locais, a gente está falando de um time de pessoas incrivelmente talentosas que essa cidade abarca, completamente influenciadas por esse movimento modernista, pela espacialidade em que a gente vive, e que está produzindo, que está criando coisas incríveis, que coloca a Brasília mesmo nos maiores salões de mobiliário, por exemplo. Essa mesinha está agora no salão em Milão, acontecendo. Então, a proposta do Experimente é sempre levar todas essas coisas para cá, para os brasileiros conhecerem, e para fora. E, claro, né, a gente faz projetos especiais a todo momento. Eu trouxe só alguns, que está muito relacionado com a nossa influência nas mídias digitais, no Instagram, que é uma plataforma altamente colaborativa e que segue a proposta da marca.
Esse é o guia de bolso que está chegando agora com locais. O guia colaborativo que foi feito pensando no Instagram. Então, qualquer pessoa que entra nas mídias do Experimente tem a possibilidade de ter uma série de experiências que ela pode descobrir e achar a partir dos seus interesses específicos, seja de comida, seja nos arredores, seja de moda, seja viver a cidade ao ar livre, seja viver a noite da cidade. Tudo isso construído por brasilienses que vão colocando suas dicas, né, a todo momento. E um dos projetos que a gente mais tem orgulho foi de ter iniciado mesmo uma corrente de fortalecimento de uma identidade que tem a ver com a Brasília Cidade Modernista, com a Brasília Cidade Parque, que vai muito além da gente ser uma das cidades mais arborizadas do país. O conceito de cidade-parque pensado por esses caras modernistas tem a ver com a possibilidade de você experimentar a cidade como um grande parque de diversões. A cidade criativa, em que a gente leva piscinas para o meio das superquadras, para as festas ao ar livre. A cidade utópica, que tem a ver mesmo com a grande utopia de construir uma cidade no centro de um país e ela ser diferente de todas as outras. Foram todas? Ah, tá. E é isso. É uma marca que pensa nas pessoas, que pensa nas cidades, pensa nos destinos, pensa nas experiências, propondo uma nova percepção de ambientes naturais e ambientes urbanos, totalmente conectada com uma nova forma de enxergar a vida mesmo, em que as experiências têm um outro valor que vai muito além dos valores tradicionais conhecidos. Obrigada.